Eu recebo visitas de amigos, companheiros que são ministros, governam países, da Europa principalmente, que me perguntam sobre o julgamento, preocupados e apreensivos e assustados, porque é o maior crime da história do Brasil, o maior ato de corrupção, o atentado contra a República, o atentado contra a democracia, o parlamento foi comprado. E eu começo a dizer que o julgamento levou 4 meses e meio e que a Suprema Corte parou de julgar toda a sua pauta. E mais, que era transmitido pela televisão, por TV aberta. Pronto, eles dizem, não, mas esse julgamento é nulo, é um julgamento político, não existe isso. Por que que esse julgamento se transformou num julgamento especial? Sendo assim, ele se transformou num julgamento de exceção. Mas nós, na verdade, perdemos essa batalha. A primeira derrota que nós temos desde 2002, que vencemos as eleições, que tem um cunho estratégico nosso. Porque eles não julgaram os réus. Porque quando a maioria, e também é preciso dizer, que 5 ministros votaram contra o crime de lavagem de dinheiro, caracterização, fundamentação e a condenação de réus, e 4 contra a formação de quadrilha. E que muitos réus foram absolvidos por formação de quadrilha e por lavagem de dinheiro, como os 3 deputados do PT. Porque o absurdo de toda essa acusação, de todo esse processo é tal, como não podiam acusar os deputados do PT de corrupção passiva, ou seja, que receberam dinheiro para votar, porque eles eram do PT, depois eles acusaram de lavagem de dinheiro. Como não havia como sustentar essa acusação, eles foram absolvidos. O João Paulo Cunha, para condená-lo, ligaram o recebimento de recursos para a campanha eleitoral a uma licitação, uma contratação de uma das empresas do Marcos Valério para prestar serviços à Câmara, serviços todos prestados e comprovados. E aí, como é dinheiro público, do orçamento da Câmara, acusaram ele de peculato 2 vezes. O Supremo não aceitou uma de peculato, aceitou a outra e aceitou por 6-5 a lavagem de dinheiro. Todo o processo dependia da acusação que havia dinheiro público que foi usado para comprar parlamentares, para votar projetos do governo. Porque aí se caracterizava um processo realmente de um crime contra um dos poderes da República e um crime, certo, contra a democracia. Mas não há dinheiro. Dizer que dinheiro da Bizanete é dinheiro público é mesmo dizer que quem deve para a Bizanete está inscrito na dívida ativa da União. É isso? Vem de 0,1% que é cobrado de cada movimento bancário via cartão de crédito do cidadão inscrito na bandeira da Bizanete por um dos bancos, seja Bradesco, Itaú ou o Banco do Brasil, faz, que criou um fundo. A Bizanete existe em mais de 100 países, movimento 1,5 trilhão, aqui no Brasil tem faturamento de 10, 12 milhões. Esse recurso é destinado proporcionalmente aos bancos, conforme o movimento que tem, para propaganda, segurança bancária e desenvolvimento de tecnologia de informação. Esse dinheiro não é público. Não houve desvio. Está provado nos autos, como o Raimundo tão bem descreveu aqui. Leiam a revista Retratos do Brasil. Comprem assim a revista. Não há uma testemunha das mais 600 que diga que houve compra de voto. Não há base na acusação de compra de voto, como não há na acusação de Mas da reeleição de Antes mesmo de tudo que o professor Adriano disse aqui sobre o julgamento em si, as ilegalidades, a violência de negar o direito de defesa, do processo legal, a teoria do domínio do fato, não precisar de ofício, não se lembrou, foram desrespeitados a dupla jurisdição, o juiz natural, não houve presunção de inocência. As testemunhas da defesa eram tratadas como suspeitas, porque isso é a defesa.
está defendendo criminosos, como é que a testemunha tem alguma credibilidade? Quer dizer, uma violência jurídica nunca vista. Mas o problema é que é a relação de força. O problema é a luta política. Não é verdade que eles obtiveram uma derrota, uma vitória eleitoral. Eles tiveram uma derrota política, eleitoral, ideológica e programática, porque eles se desmoralizaram, porque os candidatos, além de apelar para a história do mensalão, começaram cada vez mais a cair no conservadorismo, no preconceito. O Serra se transformou num homem de direita nessa campanha, como já tinha vindo em 2010, além de explorar a religião, né? Na verdade, fez uma campanha de preconceitos. Fundamentalista. Uma campanha fundamentalista. É uma derrota política e ideológica, além de eleitoral. Mas que nós perdemos dezenas, centenas de cidades por causa da campanha tão bem descrita aqui pelo Adriano, que todos nós vimos no Brasil, é uma realidade.